Nesse vídeo vamos falar sobre o cartismo e como ele surgiu. Ele surgiu no ano de 1830 e foi até o ano de 1850. Aconteceu na Inglaterra e foi marcado por grandes transformações sociais que foram trazidas da Revolução Industrial. E com o crescimento de fábricas, indústrias, foi se criando uma nova classe operária que vivia em condições muito precárias, como grandes jornadas de trabalho, pouco salário, moradias insalubres e pouco ou quase nenhuma proteção legal. E além disso, o sistema político era extremamente excludente. Só uma pequena parte da sociedade que era elite poderia votar ou ter qualquer tipo de decisão política. Então, os trabalhadores se juntaram e se organizaram em busca de mudanças não só econômicas, mas também políticas, pois eles entendiam que só com representação no parlamento eles poderiam mudar a vida e a condição que eles estavam passando. Olá, me chamo Bruna e eu vou falar um pouco sobre o documento central do movimento cartista, que foi chamado de a Carta do Povo. Ele foi criado em 1838. Essa carta expressava as principais reivindicações da classe trabalhadora e ela tentava pressionar o parlamento para obter essas reformas políticas. A carta foi escrita de maneira acessível para que todo mundo entendesse todas as propostas e ela se tornou um símbolo da união dos operários. Essa carta foi enviada várias vezes ao parlamento, junto de milhares de assinaturas, representando a força de mobilidade da classe trabalhadora. Mesmo a carta sendo rejeitada pelos parlamentares, ela deu voz à classe operária e mostrou que eles estavam dispostos a lutar por essas mudanças. Bom, as 6 reivindicações do cartismo. As 6 reivindicações do cartismo não se trata nada mais nada menos do que aumentar a participação da política para o povo, assim, e tirar da elite e fazer com que tenha assim uma justiça maior e igualitária para todos, e também para que trouxesse a democracia para a Inglaterra. Fizeram para isso 6 decretos, um deles sendo o voto secreto, o outro o sufrágio universal para homens, o outro sendo a não necessidade de terras para se unir ao parlamento, salário aos deputados, concorrências de distritos mais justas e eleições anuais. Olá, boa noite, eu me chamo Ricardo e vou falar um pouco da liderança de forma de organização do cartismo. O cartismo ele não teve apenas um único líder, mas teve diferentes figuras importantes que representavam visões dentro do movimento, e entre elas destacam-se o William Lovett, que ele defendia um caminho pacífico e educativo para alcançar novas mudanças, e o outro chamava Fergus O'Connor. Ele era um pouco mais radical, ele acreditava na mobilização em massa e até em revoltas, se caso fosse necessário. E o movimento ele se organizava de forma descentralizada por meio de associações locais, clubes, políticos e sindicatos. E eles se uniam em torno da Carta do Povo. Além disso, os cartistas criaram jornais e panfletos, como o famoso Northern Star, que era para divulgar suas ideias e conscientizar os trabalhadores. E essa reorganização foi um dos grandes legados do movimento. E foi isso, e muito obrigado. Olá, meu nome é Jussara e eu vou falar um pouco sobre as estratégias de mobilização. Bom, para pressionar o parlamento naquela época e chamar a atenção da sociedade, os cartistas usavam diversas estratégias, né? E com a principal estratégia deles foram as petições, né, em massa, né, da sociedade, com algumas de 3 ou mais, né, milhões de assinaturas. Eles também organizaram grandes reuniões públicas, comícios, né? Reuniam também milhares de trabalhadores em cidades industriais. E outra estratégia importante também naquela época foi que a empresa do operária, que eles publicavam artigos e denúncias sobre condições de vida do povo, e além disso, também tinha grupos mais radicais que defendiam greves gerais e até mesmo revoltas armadas como forma de mudanças. Embora que nem todos os líderes apoiassem essas medidas, eles seriam diferentes, né? Tratavam de forma diferente essa mobilização, que mostrava criatividade, também mostrava muita força da classe trabalhadora naquele período. E acho que é basicamente isso.
O movimento cartista enfrentou muitas dificuldades. Suas posições foram rapidamente rejeitadas pelo parlamento e as propostas da Carta do Povo não foram atendidas imediatamente. Além disso, havia divisões internas entre moderados e radicais, o que enfraquecia a unidade do movimento. Apesar dessas limitações, o cartismo deixou conquistas importantes. Aumentou a consciência política e classe operatória, fortaleceu a organização sindical e popular e preparou o caminho para futuras reformas eleitorais. Assim, mesmo sem vitórias imediatas, o movimento deixou um legado duradouro. Oiê, eu me chamo Ana Carolina e agora eu vou falar sobre a reflexão final do nosso trabalho. Primeiramente, o cartismo foi um marco da história da luta por direitos políticos e também sociais. Ele mostrou que a classe trabalhadora não aceitava ser explorada, mas queria participar das decisões que moldavam o nosso futuro. Ainda que eles não tenham conquistado todas as suas propostas de imediato, o movimento contribuiu para ampliar a democracia e inspirou outras lutas trabalhistas na Inglaterra e até em outros países. O grande ensinamento do cartismo é que as mudanças sociais são fruto de mobilização coletiva. Mesmo com derrotas no curto prazo, a resistência das lutas operárias abriu caminho para que outras conquistas que hoje podem ser consideradas básicas, mas antigamente não eram, como o voto mais democrático e até os direitos trabalhistas. O movimento cartista, portanto, ele foi essencial para a construção de uma sociedade mais justa e participativa.